É bom estar aqui para falar somente em um nome, no nome de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nunca perde batalha, é um Deus que não sai do controle, é um Deus que resolve tudo, é um Deus que tem poder para fazer segundo a sua vontade, é um Deus que tem milagre todos os dias, é um Deus que faz segundo a sua vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez para transmitir uma palavra para o teu coração. Agradecendo ao nosso pastor Arnaldo do Campo, a qual Deus tem dado essa visão desse projeto, louvor e palavra. Deus tem curado nesta cidade, Deus tem salvado, Deus tem feito coisa extraordinária através deste programa Louvor e Palavra. E aproveitando a oportunidade, agradecendo também a Aline Góes, junto com seu esposo, Dr. Anderson Góes, servo do Senhor, que está à frente deste projeto Louvor e Palavra, junto com essa equipe de comunicação que tem estado aqui fazendo esta grande obra. Apresentando também meu pastor ali local, pastor Márcio Calheiros, que tem sido uma bênção ali. Deus tem feito coisa extraordinária através da sua palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus ou Levi, capítulo 26, versículo 30. É um texto que nos dá uma visão daquilo que aconteceu e podemos aplicar para os dias atuais, porque a palavra de Deus é uma palavra revelada, é uma palavra que revela grandes coisas para a nossa vida. E você que está em casa, os internautas, prepare o teu coração. Eu não sei o que passa contigo, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua causa, mas existe um Deus Todo-Poderoso, que antes de você pedir, Ele já sabe a causa e já sabe a resposta para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 30. Assim está escrito: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Repetindo: e tendo eles quem? Jesus e os discípulos. Tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto a qual nós podemos apresentar algumas revelações, o que esse texto tem para nos ensinar. Vejamos aqui que o texto em apreço, nós aprendemos dois cenários aplicados no texto. Como assim, pregador, dois cenários? Quando o texto diz, tendo cantado um hino, eles estavam saindo da mesa da Páscoa e foram para o Monte das Oliveiras. Ele está saindo de um cenário para outro cenário. E diante do texto, esse cenário que nunca houve, que nunca aconteceu, houve mudanças. Como assim, pregador? Como você pode explicar, diante do cenário da ceia ou da Páscoa, diante do cenário do jardim Getsemane ou Monte das Oliveiras, como assim você pode me explicar que houve mudança de comportamento dos discípulos? O cenário não foi o mesmo, o cenário foi diferente como era antes. O primeiro cenário, que é aqui
Posso dizer que era a última Páscoa de Jesus, seus discípulos. Estavam ali os 12. E Jesus não erra na sua mudança, na sua escolha. Jesus nunca erra na sua escolha. Ele tem pessoas certas para estar ao seu lado. Alguns não estavam em direção certa, mas Jesus chamou para fazer a obra. O primeiro cenário é a ceia. Primeiro, mudança de local. Por que mudança de local? Está escrito que os discípulos perguntaram: onde preparamos a ceia? Se eles estão dizendo onde preparamos, não sabiam onde era o local. E Jesus dá uma revelação. Seguiu um homem, ele vai estar com um cântaro. Quando ele entrar em um local, siga-o e diga que eu mandei fazer aqui. E quando entraram, viram o cenáculo mobiliado, e ele diz: o Senhor mandou te informar, aqui preparamos a Páscoa. Já mudou o cenário. O cenário era outro. Jesus disse: vamos fazer em tal lugar. Pois bem, segundo, na mesa nunca houve, preste bem atenção, você não vê na mesa o caso que eu vou te dizer aqui, uma revelação de Jesus. Quando ele sentou na mesa, presbítero Altino, quando sentou na mesa, a primeira coisa Jesus disse: bom estar convosco, porém, um de vós há de me trair. Já começou a mudar o cenário. Jesus disse: eu estou convosco hoje, é bom estar aqui reunido, porém, um de vós que está na mesa, há de me trair. E perguntaram entre eles: será eu, Senhor, será eu? Aquele que mete o prato na mesa, o pão, esse há de me trair. Primeira revelação, que nunca houve no cenário da mesa um traidor. Quem disse não foi eu. Quem disse não foi a cantora. Quem disse não foi o Altino, o presbítero Altino. Quem disse foi Jesus: um de vós há de me trair na mesa. Segundo, houve na mesa, como nunca antes, a discussão: quem é o maior dentre vós? Ou nós? Senhor, eu sou o maior? Ele é o maior? Jesus ouviu o discípulo contender: quem de nós será o maior? Ele deu uma lição: quem é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Provavelmente o maior era Jesus, mas Jesus deu uma lição: o maior não é o que está à mesa, é aquele que serve. O maior hoje não é as credenciais, não é aquele que está acima eclesiástico, é aquele que serve. Não adianta ter postura, ter as patentes espirituais eclesiásticas, se não servir. É aquele que serve. Houve a contenda: quem será o maior? Quem é o maior? Jesus diz: o maior é aquele que serve. Essa é a segunda. A contenda: quem será o maior? Não foi na Santa Ceia, foi na mesa, não foi fora, foi arrodeado na mesa. A contenda: quem será o maior? Terceira revelação: Pedro, nunca ouvi isso que eu vou falar aqui, está escrito. Jesus pegou uma toalha, uma bacia e água,
e começou a lavar os pés. Chegando em Pedro, eu acho que ele disse: eu sou o maior aqui, eu sou o grande. Senhor, lavar meu pé? Pedro se negou que Jesus lavasse o pé dele. Pedro, se tu não lavares os teus pés, não terá parte comigo no reino. Se for assim, Senhor, lava meus pés, minha cabeça, o corpo todo. Aí que eu aprendo aqui uma revelação. A gente tem que aprender a servir. A gente tem que aprender que maior não é o que está acima de patentes, é aquele que serve. E vai mais. Pela primeira vez na mesa, disse Jesus a Pedro: Pedro, Satanás esta noite pediu para se andar como trigo em ti, e eu não te permiti. Ele pediu para se andar como trigo, e eu não permiti. Isso foi na mesa. Outra revelação do cenário da mesa. Jesus disse: vós, não foi para um, não foi para dois, foi para todos. Vós esta noite, todos, vos escandalizar em mim, escandaliza lá. Vai escandalizar hoje, todos vós. E eles disseram: eu, Senhor, jamais. Mas está notório que o cenário da ceia é esse. Que nunca houve algo como esse. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles estão num cenário. O cenário foi mudado. Era sempre comer o pão, partir, comunhão, sem contenda, sem dizer quem é o maior, quem é o menor. Mas a partir desse dia, começou esse cenário. Ele foi mudado. Parece que eu estou aqui pregando que nos dias atuais não é diferente. Paulo disse: quando for comer o pão, examine a si mesmo. Se ele disse examine a si mesmo, porque tem problema. Se ele disse examine a si mesmo, porque algo de errado está acontecendo. É uma verdade prática da Bíblia. É uma verdade revelada. O cenário foi mudado. Mas Jesus é tão lindo, é tão maravilhoso, que Ele perdoa pecado. Ele faz coisa extraordinária que o homem não faz. O homem é magoado, o homem é ofendido. Jesus sofreu tanto, mas Ele disse um dia: Pai, perdoa os seus pecados, porque não sabem o que fazem. Perdoa, Jesus. Eu falei no cenário da Santa Ceia que foi mudado, mas no final está aqui: tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Qual o cenário do Monte das Oliveiras? Ou Getsemane. Lembrando que ali naquele cenário, a Bíblia nos informa que era lugar onde sempre eles iam orar. O Getsemane era lugar de costume de oração. O lugar foi mudado. Como assim, pregador? Foi lugar de traição, Jaqueline. Jenny Cleide, Deus te abençoe. O lugar foi mudado. Foi mudado para uma traição. Um lugar de oração foi mudado para traição. Isso é muito triste. Eles iam orar, iam buscar Deus. Eram os 12 que iam. Mas o texto está dizendo, glória a Deus, um lugar de oração lhe foi mudado. Para quê? Para lugar de traição. Que traição é essa? Um beijo. A época do beijo
no rosto, era sinal de recepção, de amizade, de carinho, de respeito, de honra. Era um beijo. E o beijo era avisando quem era o Jesus. E Jesus responde, está no texto: com um beijo, Judas, tu trai o Filho do Homem. Um lugar de oração. Quem está dizendo é Jesus. A gente sempre orava, mas com um beijo tu trai o Filho do Homem. Lugar de traição foi mudado. O cenário do jardim era para orar, era para buscar a Deus, era para transmitir oração, buscando a Deus para resolver problema. Outra coisa, o lugar do jardim, lugar de destruir sonho. Como assim eu posso aplicar? Alguém pensa que ali aquele soldado, não era soldado, era servo do sumo sacerdote, aprendiz de ofício, cortar a orelha direita. Como assim a orelha direita? Para ungir um sacerdote, polegar direito, orelha direita, polegar do pé direito. Ele estava dando um fim a um sonho de servo do sumo sacerdote, aniquilando o sonho ministerial. Mas Jesus disse assim: pode cortar a orelha. Jesus pôs de volta, o sonho ainda tem vida ainda. Pode tentar destruir o teu ministério, mas quem te chamou foi Jesus. Quem deu o ofício, quem te ungiu foi Jesus. Não foi homem, foi Jesus. E foi Pedro. Lugar de destruir sonho. Irmão, é aplicando. Foi exatamente na orelha direita, está no texto. E na orelha direita. Mas Jesus restituiu o servo do sumo sacerdote. Outra revelação do jardim, que mudou o cenário, lugar de abandono. Eles disseram na ceia, ou na Páscoa: jamais eu te abandono, jamais te deixarei, eu estou contigo até a morte. Na hora da guerra, abandonou Jesus. Nenhum puderam defender Jesus. Jesus em oração, veio um anjo do céu o confortar. Eu aprendo aqui nesse texto, lugar de abandono. Aí eu aplico agora o tema do texto, o tema que Deus colocou no meu coração, o cenário das 3 dimensões do Getsemane. Vou falar de novo. O cenário das 3 dimensões do Getsemane. Como eu posso aplicar aqui sobre esse cenário? Primeiro, ao sair do Monte das Oliveiras, foram para o jardim. Os evangelistas, cada um falou fatos que aconteceram. Cada evangelho chamado sinótico fala o que ele viu, o que aconteceu. O jardim tinha 3 dimensões. Como eu posso aplicar para você entender? O jardim do Getsemane tinha 3 dimensões. Primeiro, na porta do jardim, Jesus diz a 8: assentai-vos aqui. Jesus diz para 8: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Está no versículo 26 e 36 de São Mateus. Assentais aqui, enquanto eu vou orar. Olha o que está escrito. Então chegou Jesus com ele em um lugar chamado Getsemane e disse ao seu discípulo: assentai aqui, enquanto eu vou orar.
e levando consigo Pedro, Tiago e João para outro canto. O primeiro cenário quer dizer: assentai-vos. Eu posso aplicar aqui. Que dimensão é essa? Quem está assentado. Eu posso aplicar para o lado bom, mas posso aplicar para o lado ruim. Quem se assenta está acomodado. Quem se assenta está nem aí. A Bíblia diz que Eli, sentado na cadeira, seus filhos faziam o que queria. Está escrito. Quando a arca foi tomada, seus filhos morreram. Estava na cadeira sentada, quebrou o pescoço e morreu. Dimensão do comodismo. Assentai-vos. Olha outro lado que é terrível. Querubim ungido, Satanás. Eu me assentarei acima. Quem quer sentar acima é um problema. Quem quer ser o maior, quem quer sentar acima é um problema. Ele só fez falar, nem chegou no meio, desceu. Roboão, filho de Salomão, assentado no trono, conquistou o seu reino, confirmou o seu reino, segundo as Crônicas 12:1. Porém, quando ele conseguiu, assentou no trono, confirmou o seu reino, está escrito: ele deixou a lei do Senhor. Quem se acomoda corre perigo de deixar a lei do Senhor. Quem se assenta é levado para o comodismo. Tinha muita coisa para falar aqui sobre assentar. Dalila assentando Sansão deitou sobre o seu colo. Aí está o perigo. Dalila assentada, Sansão encosta a cabeça no seu colo. Nem precisa falar o que aconteceu. Dimensão do comodismo. Quem está assentado corre o risco de estar nem aí para o que está acontecendo. Vamos lá. A dimensão desse comodismo. Jesus disse: assentai aqui. Disse para 8 discípulos. Na segunda dimensão, Pedro, Tiago e João. Está escrito 3 vezes que Jesus vinha, que era um tiro de pedra, aonde estava Pedro, Tiago e João para Jesus. Aí eu aprendo. Dimensão do sono. Ele, por 3 vezes que Jesus vinha, ele dizia: nem uma hora pudesse velar comigo. Há vários fatos na Bíblia sobre dormir. Jonas dormiu dentro do porão num sono profundo. Desobediência. É um sono da desobediência. Deus disse: vá para ali, ele foi para lá. Sono da desobediência, ou seja, dimensão do sono. Elias correu, fugiu, deitou e dormiu e perdeu a morte por 2 vezes. Apareceu a revelação de Deus e disse: levanta, come, grande é a tua caminhada. Essa dimensão parece que podemos aplicar para os dias atuais, aonde o maior sacrifício é a oração, aonde você busca Deus para Ele te revelar coisas extraordinárias. 3 vezes Jesus viu ele dormindo. Élfico dormiu numa janela, Paulo pregando e ele assentado na janela. É um sono
não estava orando, estava dormindo na janela. E a terceira dimensão, é aí que é a revelação maior da Bíblia. Dimensão da oração. Quem estava lá? Jesus. 8 estava assentado na porta do jardim. Dimensão do comodismo. Quem está assentado? 3 estava na dimensão do sono. Jesus disse: ficai aqui, eu vou orar além. Dimensão do sono. E a dimensão da oração é esta. Quem estava lá foi Jesus. Moisés, 40 dias, 40 noites, buscando revelação de Deus. Elias orava, fogo descia. Orava, parava de chover. Orava, descia chuva. E Jesus estava ali, em oração. Ali estava o destino da humanidade. Ele estava orando por mim e por você. Ele disse assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim. Mas ele não desistiu. Eu digo para você nesta manhã: não desista. Não desista. O único veículo para transformar e fazer mudança se chama oração. Eu nunca vi quem ora a Deus não tem resposta. Você ora um dia, 2, 3, 10, 20, 40, não importa, vai ter resposta de Deus para você. Vai ter resposta de Deus na oração. E para finalizar, é a aplicação aqui para finalizar. Era a última ceia. Era a última ceia daquele dia. O que me chama a atenção, que o maior instrumento da ceia era a mesa e o que estava sobre ela. Era a mesa, o que estava sobre ela. A mesa nos traz revelação. Mesa fala de sustento, provisão. Mesa fala de aliança, pacto, comunhão e altar. Mesa também fala de traição, profeta comprado, medo de Jezabel. E na Bíblia, na história dos judeus, tem vários tipos de mesa. Mesa no chão, onde sentavam para lembrar de onde veio. Mesa redonda, família, união. Mesa em forma de U, cada um vê a face de quem está sentado. O amor de José a Benjamim disse: a porção para Benjamim seja maior. A profecia da tribo de Assé: a mesa será farta. Na mesa do tabernáculo, sustento do sacerdote. Mesa da humilhação, Adoni-Bezeque cortou os polegares dos reis, e ele pagou do mesmo jeito. Os polegares das mãos e dos pés foram cortados. Mesa da humilhação. O que ele fez foi pago com a mesma moeda. Mesa da lembrança. Saul percebeu que a mesa onde estava a janta da noite, Davi não estava, e Saul lembrou de Davi. Mesa da honra, Mefibosete. O rei Davi disse: eu vou honrar filho de Jonathan,
neto de Saul, ele comerá o resto da vida em minha mesa. Mesa nos fala de grandes coisas para os dias atuais. Provisão, perigo que está sobre a mesa. E nesta manhã eu te convido. Eu não sei o que passa na sua vida. Eu não sei como está o teu coração nesta manhã. E a mensagem que eu aplico para a tua vida aqui é dizer que Deus não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. O Salmo 91, verso 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, templo, a sombra do Onipotente, véu, onipotente, arca, descansará. Deus te dá descanso nesta manhã. E eu te convido agora. Eu vou fazer um clamor, mas um clamor baseado no texto. Qual dimensão você se encontra nesta manhã? Comodismo, está sentado, levanta. Dimensão do sono, acorda, acorda, desperta, levanta, não durma, é para orar, para Deus fazer milagre acontecer. Levanta, desperta tu que dorme, que Cristo te esclarecerá. Eu te convido a orar comigo nesta manhã, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer um milagre na sua vida. Você que está afastado dos caminhos, você está sem vontade de ir para a casa do Senhor, faz tempo que você não ora, faz tempo que Deus não ouve as orações, faz tempo que Deus não te vê louvando. Ele sente saudade da tua voz orando e louvando o nome dEle. Ele sente saudade da tua oração. Quando você dormia, acordava na madrugada, que a fila é menor, como diz os cantores. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Nem todo mundo está na madrugada. A fila é menor. Ele sente e sabe a chore quem me guerre a sé. Ele sente saudade da tua oração. Ele sente saudade do teu clamor. Tu tem uma promessa. Tu tem um ministério na mão de Deus. Tentaram destruir, mas Deus tem promessa ainda de pé. Eu te convido a te fazer parte deste reino. A igreja não prega para ser crente. A igreja não prega para você ir para uma igreja. Não. A igreja prega para você morar no céu. Esta igreja prega para você morar no céu. E eu vou fazer esta oração, para que você abra o seu coração para Ele entrar na tua vida. Pregamos ontem ali no Tom Lins, domingo no Tom Lins. Um jovem veio à frente. Ninguém pediu para ele ir. Ele foi. No momento, Altino, que ele aceitou Jesus, caiu endemoniado. Ele puxou a mão para trás assim. Mas a igreja orou. Ele foi liberto. Levantou chorando. Chorando. Ninguém chamou, ele veio sozinho. Jesus ainda liberta. Jesus ainda salva. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vou orar por você. Maravilhoso Deus e Pai. Preguei a tua palavra, Senhor. Naquele dia estava no Monte das Oliveiras com os teus discípulos. Tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras.
aonde o cenário foi mudado, Senhor, mas nos dá uma revelação para aplicar para os dias de hoje. Nada está escrito em vão por acaso. Tudo que está escrito na tua palavra nos dá uma revelação para as nossas vidas. E oramos por cada um que está agora, Senhor, na mídia, nas redes sociais. A tua mão, Senhor, vai lá. Eu não posso ir, a igreja não pode ir. Mãe que estão agora, Senhor, chorando, com filhos no presídio, filhos nas drogas, aqueles que estão agora mesmo a ponto de cometer um assassinato, um homicídio, aqueles que estão nos hospitais precisando de um milagre. Aleluia. A família está em casa. Jesus, cura, levanta daquele leito. E eu creio, meu amado amigo e amiga, servo de Deus, Deus, Ele tem poder para fazer milagre. Ele não mudou. Ele vai agora de encontro ao teu filho que está agora no presídio, ao teu filho que está na boca de fumo agora, traficando. E nós oramos, repreendendo esse espírito demoníaco que escraviza a sociedade, quer tentar operar e aprovar esse espírito maligno de aprovação dessas drogas miseráveis. Mas a tua igreja ora para que nada aconteça segundo a tua vontade. E nós oramos, repreendendo esse espírito maligno que tenta se apossar deste Brasil. E nós cremos, nós repreendemos pela tua palavra, pelo poder do teu nome, levando a oração ao teu trono. E eu creio que o milagre vai acontecer no nome que é acima do todo nome, e o seu nome é Jesus.